Bom, gente, vamos começar então, porque eu gosto mesmo sempre de ser pontual, né? Só lembrando a todo mundo, façam o download do livro, né? Não esqueçam disso, aproveite a oportunidade, porque é um livro realmente para estudo, para embasar todos vocês, né, em pesquisas científicas, com certeza, e também no mundo organizacional, empresarial, né? Certamente isso aqui vai estar mudando a forma das pessoas fazerem os seus planejamentos. Estou dando essa dica aqui, se alguém tiver alguma dificuldade com espanhol, facinho, gente, pega o celular, escolhe essa teclinha aqui, tá certo? E você vai ver a leitura ali da tradução simultânea, tá bem? Hoje a gente está feliz, né, a gente está fazendo um rodízio com os autores, porque obviamente são 23 autores, né, gente, de 5 países. No pré-lançamento a gente teve uma apresentação de 10, 12 autores. Hoje a gente tem uma fala um pouquinho mais aprofundada e vamos seguir essa ordem que aqui está, tá certo? Passaremos pelo professor Wilson Bueno, Raul Herrera, Jorge Duarte, Paulo Faustino, o Edmundo com a Maria Fernanda e o Carlos Camponês fechando essa nossa fala. Bom, só explicando para vocês, gente, então, o livro está dividido em 2 partes, né? Primeira parte do livro, então, a gente tem um mergulho, falando com assessores sobre esse olhar estratégico, com vários autores, vocês certamente conhecem todos esses nomes. Se não conhecem, precisam conhecer, porque são as pessoas que mais fazem trabalhos científicos e estudos aprofundados a respeito dessa temática. Todos eles, gente, são também consultores, e no livro tem o e-mail de todos eles, para vocês falarem diretamente com eles, para palestras, aulas, consultorias e etc. E depois, a segunda parte, né, do livro, a gente trata exatamente desse aspecto de fugir de fake news ao comunicar, o cuidado que temos que ter na gestão de crise de imagem com fake news que são provocados, né, nesse mundo aí do marketing 4.0, e também dessa clareza dos papéis, tá bem? Vou passar para vocês, então, já, depois a gente volta aqui se der um tempinho, mas só explicando, né, eu que organizei esse livro, foi um trabalho de 3 anos, começou difícil e depois foi bastante prazeroso, conhecer essas pessoas aqui, tem sido incrível na minha vida, na minha profissão, na minha carreira, sou muito grata. E a decisão de deixar esse livro gratuito para todo mundo, né, um livro com 521 páginas de profundo estudo, são os textos mais contemporâneos que existe nesse momento, foi exatamente para ter certeza que isso está ganhando capilaridade, né, ou seja, que está chegando para aquelas pessoas que talvez tivessem dificuldade de adquirir um livro. Óbvio que um livro de 500 páginas teria um custo alto de impressão. Então, a gente está muito feliz de ter viabilizado dessa forma. Trabalho com comunicação estratégica e comunicação integrada há muitos anos na minha vida, e percebo a dor dos gestores, né? E é assim que eu trato o meu capítulo no livro. E vamos agora para o Wilson, né? Wilson da Costa Bueno. Ok. Em primeiro lugar, bom dia, Joana, obrigado pelo convite, tanto para a obra como para o evento. Bom dia a todos, boa tarde às colegas que estão em outro fuso horário. E eu vou tentar organizar essa apresentação de modo que eu respeite o tempo definido para cada uma delas, né? Ok? Esse é o título do capítulo, o jornalismo patrocinado como estratégia nos negócios, rupturas e tensões no processo de comunicação de marca. O e-mail está aí, mas certamente também está no próprio livro, né? A referência bibliográfica é essa, esse capítulo está entre as páginas 366 e 389, e fica aí a referência também. A gente inicia essa conversa, foi assim também que a gente começou o capítulo, evidenciando que essa relação entre a redação, a área editorial e o departamento comercial, a área publicitária, é uma relação quase sempre tensa, é permanente, exatamente porque coloca em contato, frente a frente, territórios, esferas, etc., que têm etos distintos, têm percepções de um mundo distinto, discursos distintos e assim por diante. Na prática, as empresas, eu aqui cito as grandes empresas, mas isso acontece nas pequenas, nas médias, hoje há uma relação muito intensa de interação com a imprensa, e, além disso, os governos, e a mídia sempre foi objeto dessa atenção, porque, na verdade, todos sabem
que, com a mediação da imprensa, é possível influenciar a opinião pública e, em particular, acessar os públicos estratégicos das organizações, das empresas e dos próprios governos. Portanto, essa é uma relação que não é nova, mas uma relação que sempre foi tensa. Essa tentativa de interferência no processo de produção jornalística, portanto, tem como objetivo obter, né, conseguir uma cobertura favorável a determinados interesses e, na prática, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo democrático. Faz parte. O lobby é uma atividade democrática a ser assumido como um trabalho transparente, não por debaixo do tapete, etc., etc. E envolve agência de propaganda, assessoria de imprensa, gestores de comunicação em marketing, assessores de imprensa, etc., etc., etc. Mas, embora faça parte do jogo, embora represente uma importante atividade do jogo democrático, ela deve se pautar por determinados princípios e, sobretudo, e essa é a minha posição, não romper limites, né? Os jornalistas, como eu, comprometidos com a qualidade de informação, os mais antigos são mais conservadores, são um pouco mais resistentes a determinadas mudanças que, de alguma forma, incomodam, de alguma forma, afetam a integridade da produção editorial. Os sindicatos também hoje, os estudiosos e críticos da mídia têm denunciado, né, têm feito valer a sua voz no sentido de mostrar que essa forma de pressão, que esses lobbies, se romper aqueles limites que a gente está trabalhando, pode penalizar a cobertura, ameaçar a independência editorial dos veículos e estabelecer, e isso é fundamental, a ruptura dos padrões éticos que devem caracterizar a prática jornalística. Portanto, essa interferência, embora essa tentativa faz parte do jogo democrático, quando ela rompe certos limites, ou quando ela assume, como a gente vai ver no caso específico do jornalismo patrocinado, algumas características, elas acabam gerando incômodo, elas acabam criando penalizações para o próprio trabalho jornalístico. A minha posição sempre foi de que se deve preservar a identidade dos dois territórios, o propaganda, a marketing e o jornalismo, né? Na verdade, a gente assume, nós que somos da área de comunicação empresarial, comunicação nacional, assumimos que são atividades importantes, que devem dialogar e se articular, inclusive nos espaços ou nos canais dedicados à cobertura jornalística, e aí temos N deles, jornais, revistas, rádio, TV, blog, portais, inclusive nas mídias sociais. A mídia tradicional tem utilizado intensivamente as mídias sociais, mas, de novo, devemos deixar claro que essas atividades têm discursos e têm intenções que não são idênticas e que, a princípio, não devem se sobrepor. Aí, o discurso jornalístico está pautado pela qualidade das informações, que é subsidiada por fatos ou dados que obrigatoriamente devem ser previamente verificados, de tal modo que a gente possa estar disposto a aceitar essa avaliação da audiência, que costuma ou pode ser criteriosa. Eu acredito que tem sido cada vez menos criteriosa, na medida que uma parte, pelo menos no Brasil, pelo menos num segmento, tem sido muito permeável a informações não verídicas, às fake news, voluntária ou involuntariamente. Esse discurso jornalístico, né, se legitima pelo pluralismo das fontes, pelo acolhimento da controvérsia e, em geral, no bom veículo, no bom programa, na boa prática jornalística, não precisa ser validado ou autorizado por agentes externos antes da sua publicação. A gente vai ver no jornalismo patrocinado que é exatamente isso que acontece. A publicação deve ter obrigatoriamente, previamente, a chancela daqueles que o patrocinam. Isso significa acomodar o discurso jornalístico para atender
determinados interesses ou privilégios. O discurso publicitário ou mercadológico soturno é essencialmente adjetivado, baseia-se em fontes exclusivas, que não se contradizem, e tem como objetivo favorecer aqueles que o expressam. A gente chama os patrocinadores, daí a expressão jornalismo patrocinado. Em geral, as próprias peças publicitárias que frequentam os meios de comunicação não são elas próprias dependentes de avaliação, de censura ou qualquer coisa, a não ser, pelo menos no caso brasileiro, quando essas peças publicitárias, essas campanhas, afrontem princípios constitucionais, preconceito de raça, de gênero, por exemplo. Então, o próprio discurso publicitário, em geral, ele não é avalizado pelos meios de comunicação que eu publico, a não ser quando eles afrontam essas coisas. Eu diria que, muitas vezes, esse discurso publicitário em certas áreas, particularmente na propaganda, eu tenho uma particular contestação com respeito à propaganda, pelo menos no Brasil, de material da saúde, de produtos da saúde. Temos aí programas de televisões e rádios e colegas que acabam difundindo informações sobre tratamentos, sobre medicamentos, sem eficácia alguma, e, evidentemente, do meu ponto de vista, deveria haver uma cautela, uma vigilância dos meios de comunicação, porque essas informações não verdadeiras costumam não só confundir os cidadãos, mas podem penalizar a sua saúde. Num país onde a própria presidência endossa produtos não chancelados pela evidência científica para a pandemia, a gente pode admitir que está, obviamente, liberado também para os laboratórios farmacêuticos. Essa aproximação, que eu disse sempre foi tensa e é permanente, ela começou a sofrer uma transformação um pouco maior, do ponto de vista da iniciativa da própria imprensa brasileira, da própria mídia, né? Se antes isso era feito a partir de uma proposta, de uma perspectiva que vinha das agências, que vinha das assessorias, etc., etc., hoje passamos por um outro momento, uma outra instância, em que a própria mídia tem se organizado para negociar, estabelecer parcerias para a produção de conteúdos que necessariamente não refletem a verdade, né? Houve esse rompimento de maneira brusca, dramática, entre o jornalismo e a propaganda, né? E, do meu ponto de vista, essa relação passou a ser, o termo é forte, passou a ser uma relação espúria, não transparente, que tem como objetivo ludibriar a vigilância da audiência, dos leitores, internautas, rádio-ouvintes, telespectadores, etc., etc., né? Começaram a aparecer alguns gêneros híbridos de produção jornalística que têm como característica manter o formato jornalístico, mas, na verdade, utiliza um discurso comprometido com uma proposta marcadamente comercial ou propagandística. A proposta é reforçar a imagem das marcas. Quando a gente fala as marcas podem ser, inclusive, marcas nacionais, de relação com partidos políticos, com ideologias, etc., valendo-se de um discurso adjetivado, laudatório, que é característico da propaganda, em dissonância, não em sintonia com um discurso jornalístico que deveria primar pela precisão, pela veracidade, pela qualidade das informações. Aqui é não uma evolução, mas uma involução em marcha. Vamos imaginar aqui três categorias três gêneros dessa nova tentativa de influenciar a cobertura jornalística. A gente tem o público editorial, já nem estou falando da matéria paga, do jabá, etc., embora todos eles, de alguma forma, ainda que de maneira mais sutil, assumam essa condição. O chamado público editorial. Eu tenho acompanhado na mídia por muito tempo, a gente está aqui há muito tempo, o uso cada vez maior desse gênero chamado público editorial, uma coisa meio maluca. Estou dizendo aqui que bicho é esse. Na verdade, o próprio termo ele é
equívoco ele é para criar um problema ambíguo, porque, na verdade, mesmo quando a imprensa publica esse gênero, essa peça, e coloca lá em cima a bússola editorial, muitos colegas que leem, muitos cidadãos que leem, não conseguem entender o que quer dizer isso. Na verdade, significa uma publicidade editorial. Publicidade editorial me parece uma coisa absurda, né? Ou é editorial ou é publicidade. Mas, na verdade, ela é configurada dentro de um formato jornalístico, parece uma notícia, parece uma reportagem, ela é diagramada tal como se fosse uma matéria jornalística, e não da maneira marcada como é uma peça de propaganda, como forma de burlar a vigilância de quem está lendo, de quem está ouvindo, de quem está assistindo, né? O público editorial prevaleceu como gênero prioritário nessa ambiguidade durante muito tempo, e pouco a pouco ele foi ganhando outra versão. É lógico que ainda existem os públicos editoriais, mas eles são cada vez mais raros, né? Aí passamos para uma outra etapa que a gente chamou de jornalismo de marca. É lógico que todas essas três, hoje em dia, convivem, né? Mas vão mudando pouco a pouco de perfil, sobretudo quando há o patrocínio mais intenso de grandes corporações, grandes agências, etc. O jornalismo de marca, que é o jornalismo para difundir as marcas, etc., etc., que era uma coisa um pouco mais sutil. Na verdade, havia uma tentativa de confundir o discurso jornalístico com o jornalismo com o discurso publicitário, para, de alguma forma, valorizar, alavancar as marcas. Essas coisas eram feitas de maneira um pouco mais discretas, vamos dizer assim, do que acontecia no público editorial, o que vai acontecer depois no jornalismo patrocinado. O jornalismo patrocinado é, segundo o meu ponto de vista, a etapa atual, final, desse processo de mascaramento da propaganda em formato jornalístico. Ele afronta, todos eles, de alguma forma, afrontam a ética jornalística e a transparência, buscando a legitimação, sobretudo no caso agora do jornalismo patrocinado, com a própria cumplicidade da mídia, né? O jornalismo patrocinado é uma expressão, mas também é uma prática que é assumida pelos próprios veículos. A mudança importante foi, no público editorial, no jornalismo de marca, havia a interferência, a proposta que parte das agências, das assessorias, dos governos, etc. No caso do jornalismo patrocinado, o veículo é o protagonista. Ele busca esse trabalho. Ele cria, como tem vários veículos de grande imprensa no Brasil, vários monopólios da comunicação, estúdios, espaços específicos de redação para poder oferecer esse tipo de trabalho, né? Na verdade, a Folha de São Paulo é basicamente a pioneira no sentido de sistematizar e divulgar isso, de colocar isso como uma prática legítima lá em 2015, com o estúdio, Folha, etc., etc. Essa proposta tem como objetivo claro aumentar a receita dos veículos, né? Os veículos propõem cadernos, propõem reportagens, propõem peças de propaganda, etc., para poder incluir governos e empresas no sentido de, nessa parceria, aumentar suas receitas. Segundo a própria Folha, em alguns países, e cada vez mais no Brasil, essa prática do jornalismo patrocinado tem rendido frutos importantes. A gente percebe agora, em tempos de pandemia, uma presença expressiva de material com esse objetivo, não necessariamente da Covid-19, mas de outras doenças e outras enfermidades, a partir de laboratórios, de hospitais, etc., etc. Portanto, o jornalismo patrocinado assumiu também uma boa parte da cobertura jornalística em nosso país na área da comunicação da saúde. Esse jornalismo patrocinado, ele absolutamente viola a ética jornalística. O nosso Código Nacional, no seu artigo 12, prega que a gente deve, o jornalista, né, o veículo, deve informar claramente a sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou decorrerem de patrocínios ou promoções.
o artigo 4º, declara que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual deve pautar o seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. O jornalismo patrocinado viola o Código Nacional dos Jornalistas, né? Essa intenção a gente pode caracterizar como uma manipulação informativa, se a gente utilizar aí os padrões já explicitados na obra clássica do Perseu Abramo, uma proposta de ocultação dos fatos da realidade, uma fragmentação que favorece a descontextualização, a inversão, né? Particularmente em função de uma coisa, troca o fato pela versão, isso é algo presente na prática do jornalismo patrocinado, e a indução, que leva a audiência a acreditar na veracidade da notícia, da reportagem, do material produzido em um caderno específico, numa editoria, assim por diante. Ao legitimar essa condição, o jornalismo patrocinado se aproxima do universo contemporâneo da pós-verdade, ao viabilizar a publicação de versões que brigam com os fatos, mas que, pela sua reprodução, continuidade e pela falta de espírito crítico daqueles que tomam contato com elas, são assumidas como reproduções, ou pelo menos fiéis, ou pelo menos muito próximas à realidade. A proposta básica, também do capítulo, é mostrar que o jornalismo patrocinado e as fake news andam de mão dada. Na verdade, é uma maneira um pouco mais sutil, mais refinada de fake news, porque ela tem um cuidado maior na produção, na edição, de se caracterizar como matéria de qualidade, como informação de qualidade, o que, na verdade, não acontece. O que a gente vai encontrar também nesse capítulo é um aprofundamento dessa argumentação, a gente detalha cada um desses gêneros híbridos, o público editorial, o jornalismo de marca, o jornalismo patrocinado, dá informações de caráter histórico, recuperando um pouco o surgimento e involução desses gêneros, e a gente cita, menciona, traz exemplos contundentes da prática do jornalismo patrocinado. E ali, no caso, capítulo, a Petrobras, a Odebrecht, a Philip Morris. Evidentemente, a gente, até em função do formato, das restrições do próprio formato do capítulo, a gente citou alguns exemplos, mas isso acontece com muita frequência, cada vez mais. Eu diria que, em alguns veículos, isso é a maior parte. Uma colega que chegou a levantar que 30%, 40% do material publicado em algumas revistas brasileiras, elas constituem, esses espaços constituem a prática do jornalismo patrocinado. E a tendência é, pela sua adesão, pelo interesse de assessorias e agências de propaganda, evidentemente também dos patrocinadores, se transformem em gêneros majoritários. A gente espera que isso não aconteça em determinados veículos ou espaços jornalísticos brasileiros. Finalizando, a transparência e a ética são atributos fundamentais e inegociáveis do jornalismo. É preciso estar atento aos abusos e desvios que comprometem e pervertem a prática jornalística. Obrigado e excelente final de semana para todos. Que maravilha, Wilson. Nós é que agradecemos muito, né, a oportunidade de estar aqui com você. Bom, vamos agora passar para o Raul Herrera, né? Vamos entender um pouquinho esse sistema estratégico e a comunicação estratégica. Oi, bom dia para todos vocês. E meu portunhol é ruim, então vou falar em espanhol por respeito para vocês. Un gusto estar aquí desde el sur de Sudamérica, con un frío día, pero asoleado. Bueno, nosotros trabajamos en nuestro capítulo con el profesor Raúl Bendezú, un peruano avecindado hace 23 años en Santiago de Chile, y pertenecemos, como ya les contaba, al Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Y nuestro capítulo se denomina De la comunicación instrumental a la estratégica. El primer llamado que nosotros hacemos dentro de este texto
es que la comunicación no debe alinearse con la estrategia. Vuelvo a repetir, la comunicación, desde nuestra perspectiva, no debe alinearse con la estrategia, debe ser parte de ella. No se trata de crear estrategias, diseñar estrategias y luego comunicarlas, sino que integrar en el seno, es decir, en el centro del pensamiento, qué es lo que va a pasar con la comunicación y con lo que hemos definido como estos procesos de interfaz, de relación y significados para las personas, ¿no? Nosotros ya estamos vislumbrando en este texto que hemos asistido a un cambio no solo de siglo, sino que de concepción y mirada acerca de cómo se piensa, se diseña, ejecuta y evalúa la estrategia en general. Una de estas nuevas miradas propone que se puede repensar desde la comunicación. La estrategia, como habría dicho Porter en sus libros, no es solo para los negocios. La estrategia también se vive en el día a día y la estrategia también es de la comunicación, ¿no? La estrategia necesita de la comunicación y la comunicación necesita de la estrategia. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que en vez de preocuparse por proporcionar reglas tan paradigmáticas y exactas, hoy la comunicación, desde una mirada estratégica, aspira a ¿qué? A proporcionar pautas más bien hermenéuticas, es decir, de explicación y comprensión, así como articuladoras. Lo que nos propone, por lo tanto, es co-construir una estrategia más compleja, desde la mirada de Morán, y más relacional, para ayudar a ¿qué? A las personas, a las organizaciones y a la sociedad, por cierto, a articularse con sus interlocutores y entornos. Para el diseño de estas estrategias, por lo tanto, nosotros proponemos que se hace necesario instalar en el centro la comunicación, como parte de la estrategia. Por lo tanto, concibe a ella, a la comunicación, como eje de la acción de hacer estrategias y finalmente propone nuevos métodos y metodología para pensar, investigar y diseñar estrategias en un mundo que es mucho más complejo, por cierto, mucho más dinámico, fluido y a veces caótico, ¿no? Esto ya lo veníamos señalando en el libro que coordináramos con la profesora Amaya Rivas, con el profesor Rafael Alberto Pérez y que publicáramos en el 2017. Las reflexiones y análisis, por lo tanto, que desarrollamos en este capítulo y que proponemos, presentan esta visión de la estrategia desde la comunicación, vuelvo a repetir. Por lo tanto, esperamos mostrar una forma distinta de mirar y concebir la estrategia que va más allá de la estrategia del negocio. En nuestra mirada, el centro es el estrategar. Este es un concepto propuesto ya en su último libro por el profesor Rafael Alberto en el 2018, pero que se venía desarrollando en el libro que lanza en el 2009 con la profesora Sandra Mazzoni, ¿no? Y el centro del estrategar, de esta nueva forma de diseñar estrategias, es el hombre. Presupone, por lo tanto, una forma de pensar y actuar en la realidad cuando estamos observando hoy que los modelos que imperan en este mundo global han dado claros indicios que no son capaces de leer, gestionar y articular este nuevo contexto que la realidad nos presenta, ¿no? En una primera parte hablamos del homo relatio, ¿no? Y desarrollamos el concepto de que es un paradigma emergente de la estrategia. Este concepto de la emergencia de la estrategia lo desarrollamos en un libro en el 2014 con el profesor Rafael Alberto Pérez, ¿no? Y que viene desde la lógica de la nueva teoría estratégica que desarrollara el profesor Rafael Alberto Pérez desde el 2001, ¿no? En su libro Comunicación Estratégica, y que durante el tiempo se fuera desarrollando a través de lo que hizo el foro y de lo que hace el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, ¿no? Por lo tanto, ya llevamos 19 años trabajando en esta visión más humana y más relacional de la estrategia, ¿no? En una segunda parte hablamos del homo relatio, como parte de la estrategia y de la comunicación. ¿Qué es lo que dice el homo relatio, ¿no? Recoge la base de este nuevo paradigma en construcción, pero es una visión innovadora que hemos propuesto con el profesor Raúl Bendezú y yo, ¿no? Lo hicimos ya en el 2015, un congreso de la Asociación Chilena
de Investigadores de Comunicación, INCOM Chile, y se desarrolla en 2 instancias metodológicas, este Homo Relatio, ¿no? En la que cada una de ellas son experiencias de esta novel diseño metodológico en el ámbito del análisis de la comunicación estratégica de los qualias, ¿no? De los qualias. Por lo tanto, organizamos entonces la relación de la organización stakeholders, ¿no? ¿Qué relación hay entre la organización y sus grupos de interés, ¿verdad? El Homo Relatio, desde un punto de vista de sociocomunicacional, ¿no? Esta forma de ver propone que sobre la base de la interfaz de relación, de este espacio, nosotros definimos la comunicación como un espacio de relación y de co-construcción, es que se articula con 4 variables esenciales para hacer y para proponer un modelo, ¿no? La variable de la conexión, ¿no? Con los grupos de interés, la variable de la relación y los vínculos, la variable de la articulación de la diferencia. No se trata de articular cosas que se parecen, sino que articular cosas que a veces no se parecen o que no conversan entre sí. Y finalmente, el sentido y la significación, ¿no? Luego, el Homo Relatio desde el punto de vista semioestratégico, ¿no? Que es un concepto desarrollado por el profesor Raúl Bendezú. Y hablamos desde la mirada de la comunicación como mercancía a la mirada de los intangibles, no como mercancía, sino que como un espacio, ¿verdad? Un espacio que viene desde la sociedad y la economía del conocimiento. Del contenido a los sistemas de creencias, ¿verdad? Los seres humanos vivimos en las creencias, vivimos en una cultura de el que me parece que, el que creo que, y tomamos decisiones a partir de nuestras creencias, ¿no? Y pasa desde la emoción, ¿no? A la atención como un advenimiento. En la segunda parte nos preguntamos ¿cuándo la comunicación se transforma en estratégica? ¿No? Y a partir de que asistimos a un siglo donde la comprensión de la comunicación y de lo estratégico ha ido mutando en muchos ámbitos. Ya desde 1948, ¿no? Cuando los profesores Shannon y Weaver, que por cierto no eran comunicadores, sino que matemáticos estadísticos, fueron contratados por los laboratorios Bell para mejorar las líneas telegráficas de Nueva York, ¿verdad? Y que nunca estuvieron pensando en comunicación humana, sino que estaban pensando en transmisión de datos. Entonces, ¿cuáles estos grandes cambios o transformaciones que estamos proponiendo que cuando la comunicación se transforma en estratégica? Cuando pasa de lo unidireccional a lo multidimensional. La comunicación es un área, un campo de estudio, una ciencia que tiene diferentes versiones. De hecho, la comunicación se ha desarrollado por múltiples ámbitos y áreas del conocimiento, como la psicología, la sociología, la antropología, la administración, la ética, etc., ¿no? Y ahora último, está siendo co-construida por comunicadores. Hemos pasado desde lo simple a lo complejo, integramos diferentes miradas. Desde la información a la comunicación, ya comprendemos que la comunicación no es transmisión de datos, sino que es un proceso de significación. Desde el emisor y receptor, ¿no? Esa mirada del 1948, a actuantes de un sistema comunicativo. Desde lo estático a lo fluido, ¿no? Desde la competencia a la competencia, ¿no? Este concepto que dice que nosotros, ¿verdad?, necesitamos de la competencia, pero de una competencia colaborativa, ¿no? No que destruye al otro, sino que colabora con el otro. En la base de esto están, recuerde, los descubrimientos que hace alrededor de la mitad del siglo, del siglo pasado, en el 55-56, el profesor John Nash, ¿no? Con la teoría de juegos de suma diferente de 0 y más 1, ¿no? Que se le denominó juegos de negociación colaborativa. Pasamos desde la decodificación de mensaje, porque los seres humanos, a ver, la decodificación consiste en un traspaso de información donde haya 0 pérdida. Eso lo hacen las máquinas. Los seres humanos vivimos interpretando. Por lo tanto, los seres humanos vivimos más o menos co-construyendo, ¿no? Pasamos además desde la mirada presente a la futura. Ahí el concepto de futuribles, ¿no? Que viene desde la perspectiva, cuáles son los espacios simbólicos que nosotros pretendemos ocupar en la mente de nuestras audiencias. Por ejemplo, nosotros ponemos el ejemplo de Starbucks, ¿no? Starbucks no te ofrece, ven a tomar café. Starbucks te ofrece
un espacio de interacción, te ofrece una experiencia diferente. De hecho, los conocedores del café dicen que el café de Starbucks no es muy bueno, pero así y todo, Starbucks es aspiracional, porque el centro, su core, no es ofrecer un producto como el café, sino que lo que hace es ofrecer una experiencia, ¿no? Por lo tanto, establece en un espacio simbólico diferente su oferta, ¿no? Pasamos, por lo tanto, también desde la acción concreta e inmediata al pensar observando el contexto de lo que está pasando y luego la actuación. Desde los contextos de seguridad a los ambiguos e inciertos, lo que hoy le han denominado desde Europa los ambientes VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Desde la gestión de los objetivos específicos a la gestión de múltiples objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las organizaciones, los seres humanos vivimos en organización, las universidades son organizaciones, el Foro Iberoamericano al que yo pertenezco somos organizaciones, ¿verdad? Por lo tanto, los seres humanos en las organizaciones tenemos objetivos personales, tenemos objetivos grupales, tenemos objetivos organizacionales, objetivos de los estados y de las sociedades. Y lo que debe hacer la comunicación para la estrategia es articular estos diferentes objetivos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y por último, pasar desde los activos que eran conocidos como tangibles, ¿no? Los edificios, aquello que se podía tocar, a los intangibles. De hecho, la pandemia ha puesto con mucho más fuerza, ¿no?, la necesidad del desarrollo de activos intangibles. Y luego, en la última parte de este capítulo, estamos proponiendo que, como diría Václavic, ¿ya?, que todo comunica, pero la importancia, por tanto, de la gestión y articulación del mensaje en los stakeholders. Recordemos, por lo tanto, que la comunicación es estratégica, proponemos, cuando deja de ser un instrumento de transmisión informativa y, por lo tanto, carente de sentido claro. ¿Para quiénes? Para estos interlocutores que están actuando en este proceso, para transformarse en ¿qué? En un espacio o interfaz, ¿no?, de diseño y gestión de significados compartidos que le generen sentido a los otros y a las otras, ¿no? Y por último, proponemos que las organizaciones son un cúmulo de interacciones, ¿no? Hemos investigado, ya hemos trabajado fuertemente en este ámbito, y relaciones entre personas. Los procesos de trabajo en red, ¿no?, que hoy día están tan motivados, sobre todo cómo funcionaría la comunicación, no podrían funcionar sin personas de trabajo, ¿no? Y sin personas que articulen y le otorguen vida a esto. Transformándola en ¿qué cosa? En esta red social de trabajo. La red social de trabajo no es solo una red tecnológica, sino que también es una red de seres humanos. Y esta red tecnológica, esta red social tecnológica a la que asistimos, está compuesta por seres humanos. Luego, entonces, proponemos que la comunicación es esencial para vehiculizar contenidos, mensajes, emociones y experiencias entre la organización, sus audiencias y el entorno en que las rodeas. Muchas gracias y un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña experiencia en este capítulo. Muito obrigada, Raul. Maravilhoso, como sempre. Bom, Jorge Duarte, agora, vamos você? Você vai projetar, Jorge? Não, não vou apresentar, eu só vou conversar um pouco sobre o tema, sobre a proposta do artigo e seu encaixe no livro. É comum na língua espanhola a adoção do conceito de estratégia de comunicação e no Brasil não é tanto, eu raramente encontro algum material sobre isso. E aí, quando a Joana pediu a participação no livro, eu tentei, no capítulo, juntar a ideia de comunicação estratégica com estratégia de comunicação, e por isso eu fiz muito aporte, né? Busquei muita informação na literatura de administração, que é muito forte em comunicação, é muito forte em estratégia. Então, a gente tem, como está em vários momentos do livro, né, a ideia de que comunicação estratégica, ela tem algumas características, algumas peculiaridades, né? Ela é gerenciada a partir da visão da organização, da missão da organização, ela está a serviço das estratégias corporativas, ela participa do processo decisório, ela tem um envolvimento, um nível mais alto de decisão
ela necessariamente tem uma visão sistêmica global integrada, ela não é uma ponta no processo, né? Ela assume protagonismo, a liderança, ela é orientada para o futuro, e ela busca e produz impacto junto aos públicos da organização. E eu acho que para tudo isso ela precisa de estratégia de comunicação. E aí é a parte em que eu me dediquei mais no livro. Porque eu trabalho em comunicação, né? Eu dou aula e fiz pós-graduação, fiz doutorado e tal, mas eu trabalho na rotina da comunicação. Eu trabalho numa empresa de pesquisa já trabalhei na presidência e sempre me envolvendo com profissionais que estão no dia a dia. E aí eu percebo claramente que é difícil para o profissional do dia a dia de comunicação, na área pública principalmente, lidar com o conceito de estratégia, porque a gente está sempre entregando produto e serviço, a gente trabalha a partir de demandas que surgem de urgentes, a gente é refém da rotina o tempo todo, a gente está preocupado com o imediato, a gente tem uma certa tendência a fazer aquilo que a gente sabe fazer bem. Eu costumo dizer que a gente tem soluções à procura de um problema, e a gente para pouco para pensar a comunicação. E aí definir claramente qual o grande objetivo de comunicação, qual o grande desafio de comunicação da organização, da área, do setor que a gente trabalha. E aí vem o conceito de estratégia. Eu vejo que é muito comum a gente sair fazendo um planejamento, a gente sair operando sem pensar no problema, sem ter clareza do desafio, sem se importar com, de fato, qual é a encrenca que a gente tem naquele momento em comunicação. E aí vem para mim a ideia de estratégia. Estratégia é um conceito antigo, que surgiu na Grécia, China, na área militar, mas eu descobri na revisão de literatura que, na verdade, na segunda metade do século XX, é que ele passou a ser, que o conceito de estratégia passou a ser relacionado a empresas e organizações. Foi uma surpresa para mim isso. E aí ele, obviamente, foi adotado. Hoje todo mundo fala em estratégia, tem estratégia no futebol, tem estratégia de marketing, tem estratégia de publicidade, tem estratégia de tudo. Mas é um conceito muito novo, e eu tentei trazer a ideia de estratégia de comunicação para a gestão da comunicação. A ideia de que a gente tem que parar, pensar o problema de comunicação da organização e, a partir daí, definir uma estratégia clara, né? E isso vem muito do que o Mintzenberg fala, que ele vê 5 modos de estratégia, e o modo mais tradicional dele é a ideia de um plano, né? Que é aquela ação consciente com propósito definido. E é isso que a gente trabalhou no conceito do livro. O próprio Mintzenberg, ele tem uma ideia, ele escreve um livro para falar sobre estratégia, planejamento estratégico, e aí ele tem uma sacada muito interessante, né? Uma visão muito interessante, que ele diz que não existe planejamento estratégico, né? Ele diz assim, planejamento estratégico é um erro. Por quê? Porque ele diz que estratégia é a identificação do caminho que eu vou tomar, é a decisão que eu tomo em relação ao futuro. E planejamento é a formalização disso. Então ele tem uma visão interessante de que tu tem uma coisa chamada estratégia e uma coisa chamada planejamento. Uma etapa chamada estratégia e uma etapa chamada planejamento. Em comunicação, a gente tende, às vezes, a nem planejamento fazer. Quem trabalha no dia a dia, a gente sai executando coisas. E aí, no livro, eu tento mostrar isso tudo e fazer um roteiro prático sobre como lidar com o conceito de estratégia. Né? E questiono também, como o Mintzenberg, e a partir dele, a ideia de planejamento. Porque o planejamento ele não questiona suposições, o planejamento ele é como se ele partisse do atual, do que eu estou fazendo agora para o futuro. Eu não vejo o contexto, eu não vejo o passado, eu não tenho diagnóstico, e principalmente eu não me debruço sobre a estratégia. É uma crítica que ele faz ao planejamento. Então a estratégia ela não é planejamento, a estratégia nessa perspectiva ela antecede o planejamento. Porque sem estratégia, né, a gente que está no dia a dia, a gente trabalha com inércia, rotina, automatismo, a gente improvisa muito, a gente é bom nisso, a gente trabalha muito com intuição e a gente é bom nisso, e os avanços, em geral, eles acontecem por espasmos, por impulso, ou alguma pressão interna à demanda do momento. E estratégia é um momento de parar, pensar e de criar intencionalmente uma solução original de comunicação para um problema importante. Ou seja, estratégia é algo importante. É algo que tem um nível de exigência grande e que devia gerar muita atenção. E aí esse capítulo tenta justamente chamar a atenção disso. Porque quando a gente está na rotina, atendendo a demanda e trabalhando com base no passado, a gente acaba não pensando muito em estratégia. Estratégia significa basicamente fazer a diferença, né? Tu criar, evoluir, mudar de patamar, avançar. Ou seja, a base da estratégia é o futuro, é para onde eu estou indo.
e não os problemas que eu estou resolvendo. E aí eu tento, usando a literatura, tratar desse assunto. A estratégia, então, ela geralmente ela usa o conceito de insight, né? Digamos assim, de criatividade para descobrir soluções para problemas importantes. A gente pode trabalhar com a ideia de brainstorming, com benchmark, de fazer seminários, programas de diversos tipos, mas basicamente a gente tem que ter algum tipo de método para definir estratégia, principalmente ter noção, né? Eu costumo dizer assim que é melhor tu ter uma estratégia errada do que tu não ter estratégia nenhuma. Porque se tu tem uma estratégia errada, tu está preocupado com isso e tu está corrigindo o rumo. Se tu não tem uma estratégia, tu vai fazendo. Né? E aí tu nunca pensa exatamente sobre o que tu está fazendo. E a ideia de estratégia é uma ideia de parar, pensar e decidir para onde a gente está indo com a comunicação. Qual é o grande objetivo de comunicação? Eu até estive vendo eu acho que era um prêmio na Espanha sobre estratégias, e eu vi todos, eram 40 ou 50 ou 60, era muito simplificado, né? Mas eram 40 ou 50 empresas, e eles colocavam a estratégia e checavam se a estratégia estava sendo executada. E havia coisas muito boas ali, e havia coisas que não tinham estratégia. Então, me parece que isso é um problema meio comum. No Brasil, eu acho que ele é muito pouco debatido, eu não sei como é que é em outros países, mas o conceito de estratégia, de comunicação, ele me parece que é algo que a gente tinha que se debruçar mais, e por isso a intenção de fazer esse artigo. E, obviamente, a estratégia não é só pensar, né, é executar. Existe um livro, inclusive, que fala que uma estratégia precisa de uma estratégia para implementação, porque uma boa estratégia ela exige que seja implementada, e ele exige também que a gente enfrente a nossa rotina. A dureza que é todo dia tu tem que, na comunicação de uma organização, tu tem que resolver problema, tu tem que atender demanda, tu tem que executar coisas, e aí eu até costumo sugerir que a gente dedique um tempo, né? 10% do tempo, 15% do tempo, para pensar o futuro, para pensar como é que eu melhoro, onde é que está o problema, qual aquelas grandes questões que resolveriam boa parte dos problemas que eu tenho nessa empresa, e como eu enfrento isso. Ou seja, gastar um tempo, né? Porque geralmente eu não tenho condições de ter uma equipe para pensar estratégia, isso é muito raro, mas reservar um tempo para isso, um tempo diário ou semanal, ou até mensal, com as equipes reunidas, é uma tarefa que me parece importante, e é uma tarefa que eu vejo que ela é muito pouco realizada até onde eu conheço. Porque a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, né? A estratégia significa que tu tem que escolher uma prioridade, ver os meios para viabilizar e aprender durante esse processo. Então, a primeira tarefa mesmo é aquela do protagonismo, né? De assumir a liderança do processo. A comunicação, ela tem e eu gosto de comunicação, e eu fui trabalhar na comunicação por causa disso, né? Eu fui repórter muito tempo, e repórter, jornalista de redação, ele reporta, né? E às vezes ele mexe a realidade quando ele faz uma denúncia, quando ele faz um esclarecimento, quando ele esclarece algo para as pessoas, né? Quando ele ajuda as pessoas. Mas quando tu trabalha na comunicação corporativa, tu está dentro do processo e tu pode moldar o futuro, tu pode construir o futuro, tu pode alterar a realidade, tu pode fazer as coisas funcionarem melhor. Né? Eu acho esse um papel muito importante do gestor de comunicação. E por isso a minha preocupação em tentar provocar o assunto, uma melhor discussão sobre a ideia de estratégia, para que a gente, em comunicação, a gente se debruce sobre as grandes questões e aí estabeleça grandes soluções para essas grandes questões. Né? O Sinek tem uma frase que ele diz que, geralmente, os pessimistas têm razão, mas são os otimistas que mudam o mundo. Por isso é que eu acho que o comunicador ele tem que ser um otimista, né? Porque a gente está precisando que os comunicadores, eles dentro das instituições, eles sejam capazes de fazer narrativas que impactem as pessoas, que criem processos de mão dupla, que façam uma comunicação mais transparente, uma comunicação mais azeitada, mais adaptada à realidade dos stakeholders, dos públicos, da sociedade em geral. Eu acho que os comunicadores têm uma grande responsabilidade, e aí eu acho que a estratégia me parece um ponto de partida, ter uma estratégia um ponto de partida essencial para isso. Era mais ou menos isso que está escrito no capítulo,
e aí ele acabou tendo 80 páginas, ele é quase um livro dentro de um livro, né? Mas eu fui escrevendo e fui detalhando, e eu achei, e no final tive muita dificuldade de cortar, e a Joana foi compreensiva com o tamanho do texto, e aí, se alguém em algum momento tiver algum tipo de comentário, crítica, contribuição, eu fico à disposição. Maravilha, Jorge, muito obrigada. Capítulo maravilhoso, gente, assim, imperdível, né? Vai mudar muito a questão de como fazer planejamento 2021, né, para vocês empresas aí. Bom, vou passar agora para o Paulo Faustino, de Portugal. Vou aproveitar o meu tempo para colocar aqui, fazer alguma interação com a turma. Vou fazer uma breve apresentação muito rápida daquilo que é o meu capítulo em coautoria com o colega Jorge Pedro Sousa e a Cristina Rebelo. Bom, na verdade, nós fizemos um capítulo que é resultado de um projeto de transferência de conhecimento, de investigação, financiado por um programa que é o Portugal 2020, em que tentámos perceber a comunicação online das organizações turísticas na região norte. Fizemos, de facto, um trabalho com alguma densidade de pesquisa empírica, analisámos algumas redes sociais, analisámos as mensagens, analisámos as estratégias de comunicação digital e, de facto, chegámos à conclusão, de uma forma geral, que a comunicação que era feita não era estruturada, não obedecia propriamente a uma estratégia definida e, portanto, há muito espaço, isto já foi há um ano, cerca de há um ano essa investigação, há muito espaço para evoluir do ponto de vista da gestão da comunicação, do marketing, das empresas turísticas da região norte, empresas e organizações. E, portanto, basicamente, isso foi o capítulo que nós fizemos. Pronto, eu tenho uma apresentação preparada para isso, temos a oportunidade de partilhar cada um fez, mas em geral foi essa a conclusão, foi essa a metodologia, ainda a ser robusta e permitiu-nos, de facto, concluir que há muito trabalho a fazer do ponto de vista do pensamento estratégico das organizações, na perspectiva de marketing das organizações da área do turismo. Portanto, obviamente que circunscreveu-se à região norte, mas nós podemos assumir, podemos extrapolar os resultados, dependentes para o universo das organizações turísticas em Portugal. Comparativamente com outros países, não podemos fazer extrapolações, porque, obviamente, seguramente encontraremos diferenças substanciais em todos os países. Por exemplo, em Espanha foi feito um estudo similar e a conclusão a que chegámos é que as estratégias de comunicação turística de facto estavam mais avançadas. Enfim, mas estas coisas levam o seu tempo e creio que se fizermos o estudo dentro de 2 anos, as conclusões já serão diferentes em direção a uma maior profissionalização da comunicação turística digital. Pronto, dito isto, nós estamos aqui numa turma de línguas aplicadas, numa disciplina que é marketing. É uma turma, digamos, que tem um perfil muito interessante do ponto de vista da sua formação, não vem da área da gestão, ou do marketing propriamente dito, vem da área de letras, e estes temas costumam ser particularmente motivadores para eles. Eu, para já, digamos, se alguém quiser colocar alguma questão para as intervenções que temos, se não houver nenhuma questão da parte da turma, eu próprio colocarei aqui uma questão mais, em vez de estar aqui a individualizar uma questão a cada autor, que seria difícil e nunca mais sairíamos daqui, eu colocaria também uma questão à Joana como coordenadora do portanto, algum de vocês quer colocar alguma questão, inclusivamente os alunos que estão em regime online, querem colocar alguma questão, alguma observação daquilo que ouviram. Alguns dos temas ainda são muito, enfim, desconhecidos para vocês, portanto, aqui este livro está muito centrado na parte mais comunicacional e tanto na perspectiva de marketing pura e dura. A Joana faz bem essa ponta entre o marketing e a comunicação, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, estão à vontade. Alguém quer colocar alguma questão? Não? Então, coloco eu. Joana. Bom, obviamente que, sendo esta disciplina de marketing, sendo este livro, obviamente, tem uma dimensão importante da comunicação e da sua relação com o marketing. Primeira questão, qual foi, primeiro corresponde à sua expectativa deste livro, e do ponto de vista didático, pedagógico, que utilidade é que este livro pode ter para os alunos, já que eles depois vão ter acesso a ele?
as pessoas que são de jornalismo, né, talvez entendam o marketing só como o olhar da administração, né? Eu gosto muito do Edmundo, trabalhamos juntos na mesma universidade, ele tem um livro fantástico, né, que explica que marketing enganoso não é marketing, né, que marketing, ele trata especificamente do equilíbrio de 4 P's, ou seja, eu tenho um produto, um serviço, uma causa, uma ideia, ou seja, eu tenho algo que eu quero apresentar para a sociedade, que faz parte da minha missão, né, como empresa, seja ela pública, seja ela empresa privada, e eu trabalho para isso, né, eu tenho uma visão de futuro de ser reconhecido da maneira A, B ou C em relação a esse produto. E eu, como um organismo, né, como uma organização, seja do primeiro, segundo ou terceiro setor, eu estou aqui especificamente para poder entregar para a sociedade isso, para isso que eu vim ao mundo, essa é a minha missão. Um dos P's, né, da comunicação integrada de marketing é exatamente o P de comunicação, né, a gente traduz ao pé da letra para promotion, e é nessa comunicação que no Brasil, a gente tem uma diferença um pouco aqui de Portugal, né, Carlos vai falar muito bem sobre isso, a gente tem dentro desse P de comunicação as áreas de jornalismo, de publicidade e de relações públicas, seja como contribuinte, ou seja, como feedback do que a sociedade vem pedindo, para trabalhar as questões relacionadas aos produtos que são entregues. E a partir daí, na comunicação organizacional, a gente vai ter uma comunicação, ora para atitude, ora institucional, né? Ora propondo uma ação, faça isso, compre isso, mude de opinião, ora falando dos meus valores e princípios norteadores, e isso eu vou fazer dentro de uma comunicação integrada que vai envolver o online e o offline. Lembrando o seguinte, gente, quando a gente fala de engajamento, de comunicação, no mundo digital, inclusive, né, sobretudo, a gente sempre pensa assim, nossa, eu não estou com bom engajamento nas redes sociais. E a gente pensa que as pessoas não estão falando conosco suficientemente. Mas o engajamento é eu falar com as pessoas também, né? É eu ouvir esses stakeholders e levar todo esse feedback da sociedade, de todos os stakeholders, para esse sistema estratégico organizacional, porque com o andar do tempo, né, todos os produtos, serviços vão se adaptando para alcançar exatamente a sua missão organizacional. Então, eu penso que é mais ou menos isso, não sei se é exatamente essa a pergunta que você me fez, mas eu vejo o sistema de comunicação dentro desse sistema maior estratégico dessa forma, né? Está em concordância que aquilo que eu também penso, e para finalizar, o pensamento estratégico do marketing tradicional, na sua opinião, desaparece, complementa-se ou é completamente renovado, aplicado ao marketing digital? Tem até uma pergunta da Beatriz aqui, né? Obviamente, o offline, ele tem que continuar acontecendo, né, gente? E agora, numa pandemia, a gente está sentindo isso cada vez mais. Tá ótimo, a gente está aqui no digital, a gente consegue entrar nesse mundo do Big Data pelo URL, né? Ou seja, conseguimos trabalhar remarketing, web 4.0 e etc. Mas todos nós sentimos falta do presencial. Todos nós sentimos falta da comunicação que eu vejo na rua, muitas vezes, e essa comunicação é que vai estar integrando num cross-mídia, né, num transmídia, uma informação que vai gerar alguma mudança de comportamento, né? Ao contrário, eu acho que o digital vem reforçar a importância do offline, sobretudo do sensorial. Cada vez mais a gente vai ver a comunicação sensorial ganhando espaço, né? A gente vai começar a falar agora só pelo cheiro, a gente vai falar pelo sentimento do espaço, os lojistas, né, os profissionais de comunicação, na comunicação interna, na comunicação externa, ou seja, eu acho que o digital vai trazer uma força enorme para o marketing sensorial, para o brand sense, né? É assim que eu vejo, Beatriz e Paulo. Eu concordo, acho que de facto, em muitas circunstâncias, está a falhar essa capacidade de integração estratégica entre o marketing digital e o marketing tradicional, mas obviamente que estas coisas levam tempo a perceber qual é que é o melhor caminho. Bom, agradeço obviamente a intervenção dos colegas, agradeço a sua intervenção, foi um particular prazer partilhar convosco o capítulo deste livro e, digamos, nós, entretanto, vamos ter que acabar esta parte da aula.
e vamos ter que sair da sessão, mas depois os alunos terão naturalmente a oportunidade de conhecer melhor a obra que depois será enviada. Portanto, Joana, agradeço particularmente a si pelo esforço que tem feito na disseminação dos conteúdos deste livro. De facto, está a ser uma grande marketeer do livro e, portanto, é um prazer, digamos, estar ancorado nessa sua preocupação para divulgar este trabalho. E, obviamente, agradecer a todos os colegas que participaram nesta sessão. Obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Prazer nosso. Nós vamos ter agora o Edmundo e a Maria Fernanda. Joia, ótimo. Bom dia, então, para o pessoal do Brasil. Boa tarde para os amigos dos outros lugares, né? Algumas pessoas ainda são bom dia também, mesmo sendo de outros países e tal. Eu primeiro gostaria de agradecer muito a Joana pelo convite participar do livro. Eu e a Maria Fernanda, a gente sempre fica com a... Como a gente brinca aqui no Brasil, a gente fica com a alma lavada e enxaguada, né? Então, a gente fica muito feliz de poder participar. E, bom, cumprimentar todos os colegas aí que só abrilhantaram o nosso livro. Alguns eu já conheço, outros ainda nem tanto, mas agora a gente vai começar a conversar com mais frequência, né? Eu e a professora Maria Fernanda, nós conduzimos um grupo de pesquisa que se chama Branding, né? Construção, posicionamento e de marcas, né? Então, esse grupo é do CNPq e a gente trabalha juntos. Eu sou o líder, ela é a vice-líder, e a gente trabalha muito... A gente sempre foi muito coeso, né, na forma da gente pensar, nas coisas que a gente acredita, a gente é entusiasta do marketing, do branding, especificamente do branding, né? Agora a gente tem estudado com mais frequência nisso. E, então, quando a gente foi convidado pela Joana para participar do livro, a gente ficou muito feliz e tal, e a gente estava fazendo um trabalho, uma pesquisa, justamente sobre a questão das marcas com propósito, né? E a gente descobriu, né, que existe um mundo de coisas a serem pesquisados, né? E a gente, então, tentou, como um primeiro esforço, sintetizar nesse nosso artigo as diferenças estratégicas de comunicação de marcas quando elas apoiam causas e têm, de fato, verdadeiramente um propósito, né? E a gente sabe que as marcas que apoiam causas e que têm um propósito, elas estão cada vez mais destacadas, né? Não só no cenário mundial, como também no nacional, né? E a gente percebeu em diversas pesquisas que a gente consultou, que foram realizadas por entidades de grande reconhecimento em todo o mundo, essas pesquisas apontam para uma preocupação dos consumidores de diversos países, e aí nós, brasileiros, também nos encaixamos nisso, né? Com a compra de produtos de empresas que se empenham com propósito na adoção das causas sociais. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa realizada pela Causa Ipsos, SPM, Instituto Ayrton Senna, em 2018, mostrou que 56% dos conselhos de reputação das empresas acreditam que seus consumidores esperam que as empresas se posicionem, né? Que 77% dos consumidores esperam que as empresas contribuam muito mais para a sociedade e 78% deles esperam que as empresas invistam em causas sociais, né? Essa pesquisa mostrou também que o conhecimento das pessoas sobre marketing de causa aumentou 6% em 2017 para 12% em 2018. Quer dizer, é uma coisa bastante significativa, né? Embora a gente saiba também que algumas marcas apenas seguiram a tendência, né? Essa onda
sem sequer estar entre seus propósitos apoiar causas que acabaram sendo taxadas como oportunistas, e isso aí levaram com que elas caíssem em descrédito por parte do consumidor, né? Muito bem, o assunto, como vocês verem, já gera essa inquietação na gente, né? A gente pensar assim, quer dizer, de repente existem coisas para o bem e coisas para o mal, né? Aí todo mundo entra na onda, aproveita o embalo e fala que está apoiando causa, não sei, e no fundo a gente descobriu na nossa pesquisa que não é bem assim, né? Tem muito oportunismo, tem muita gente querendo ganhar dividendo em cima de causas sociais, e isso aí é uma coisa até difícil da gente identificar, né? Como o nosso artigo, ele mostra, em diversas oportunidades, algumas situações nesse sentido, né? Então, a gente tem visto que os especialistas apontam que o futuro, né, pertence às marcas com propósito e que evoluem com o passar do tempo, né, acompanhando as tendências, superando desafios. A gente pode dizer, sem grandes exageros, que está sendo criado um novo paradigma para o branding, né? E a gente acha, né, que esse novo paradigma seria o propósito. O Jaime Troiano, ele lançou recentemente um belíssimo livro sobre ele e uma outra pessoa, também de sobrenome Troiano, que eu não estou lembrando direitinho o nome dela, mas ele lançou um livro brilhante sobre isso, né? E a gente tem constatado, com base numa série de pesquisas que estão saindo por aí, a gente tem constatado que isso realmente pode ser um novo paradigma para o branding, né? Nesses dias de tantas transformações que estão caracterizando a segunda década do século XXI, e esse momento maluco que nós estamos vivendo com essa pandemia doida, a gente já, como a Joana falou, a gente doido para se conhecer, para se encontrar, para se abraçar, né? Para sentir a presença física das pessoas, né? Isso aí está aumentando cada vez mais, né? Está dando uma certa força para a mensagem das marcas, e as chances de elas estabelecerem um diálogo direto com o consumidor, né, o que consolida, de certo modo, a sua identidade e acaba inspirando a todo mundo, né? Então, esse nosso artigo, ele discute as diferenças estratégicas de comunicação de marcas que apoiam causas e que têm verdadeiramente um propósito. Então, a gente buscou diferenciar algumas campanhas, classificadas como oportunistas, e outros que lograram sucesso, né? E para a gente compreender melhor o que foi analisado, a gente buscou também trabalhar com construção, posicionamento, comunicação estratégica e narrativas de marca, né? E eu agora, então, eu vou encerrar minha fala, como vocês verem, muito breve, né? Mas ela dá quase que um briefing sobre o artigo. E agora eu vou passar para a minha colega e coautora, Maria Fernanda Valentim, que vai falar para nós mais um pouquinho sobre a nossa proposta contida no artigo. Muito obrigado, gente. Um bom dia para todos. Bom dia, Joana, Edmundo, colegas, né? É um prazer estar aqui novamente, trazendo a nossa reflexão, né? Agradecendo a Joana mais uma vez pelo convite, né? E agradecendo aos colegas por tão enriquecedoras contribuições, né, nessa área de estudo. Como o professor Edmundo disse, a gente faz parte de um grupo de pesquisa e há um tempo a gente vem se debruçando sobre o que a gente, no começo, soa como modismo, né, na área de marcas, depois a gente vai estudando, vai vendo que se torna tendência, e essa tendência depois se consolida, e a gente hoje não concebe mais uma marca que não tenha um propósito ou que não esteja inserida em dar a sua contribuição para a sociedade. E isso está também no cerne da estratégia mercadológica que as marcas têm adotado, né, da qual, como vários colegas aqui já bem disseram, a comunicação exerce um papel extremamente importante.
né? Então, nossa pesquisa nasce também de uma inquietação nossa, enquanto pesquisador, de ver que, muitas vezes, aquilo que está na estratégia da marca, na sua definição de essência, na sua proposição de valores, nos seus princípios, muitas vezes não chega na comunicação, né? Ficando a comunicação, muitas vezes, reduzida a mero objeto de venda, ou mero objeto de lembrança de marca, mas sem, às vezes, reforçar aspectos estratégicos importantes da própria organização né, para o consumidor. Então, nosso artigo, como professora Edmundo versou, era uma pesquisa exploratória para a gente entender também se havia, naquele momento, a necessidade, ou se havia uma diferença real entre marcas que têm o propósito de forma muito firme na sua organização, se elas conseguiam, através da sua comunicação, fazer campanhas, especialmente na área de publicidade, que é a área afeta ao nosso trabalho, capaz de externar essa estratégia de forma correta e chegando a propagar verdades estabelecidas e não meramente opções temporais, simples e rápidas sobre propósito nas suas comunicações. Então, como o professor Edmundo, a gente avaliou diversas campanhas, viu diversas campanhas. Esse artigo depois foi desdobrado num outro que a gente começou a avaliar não só as campanhas, mas também os sites, toda a área de redes sociais das marcas que se encaixavam como marcas de propósito, para a gente avaliar se aparecia essa variável no brand equity dessas marcas também, né? Então a pesquisa não terminou no artigo que a gente expôs no livro, né? Ela continuou depois em outro artigo que a gente também deve estar apresentando em breve. Mas a grande conclusão do nosso artigo foi que, para que a comunicação possa ser exercida de forma estratégica para marcas que têm propósito e para marcas que apoiam causas, ela deve ser muito cuidadosa com a narrativa, né? Então, uma das partes do nosso artigo versa sobre quais as narrativas que precisam ser construídas para que as marcas sejam eficazes na hora de comunicar, né? E depois nós concluímos a respeito de como que as marcas, a partir desse momento, precisam agir, né? Então, a necessidade de que a gente tenha marcas cada vez mais inspiradoras, emocionantes, simples, inclusivas e empáticas, e que isso precisa tudo estar presente na forma como ela comunica com as pessoas, seja seu público interno, externo, seja utilizando os veículos tradicionais, sejam utilizando os novos veículos, né, e que isso vai ser construído a partir de uma narrativa forte, bem pensada estrategicamente, para que isso não caia em uma mera oportunidade, não seja assim percebido pelo consumidor como essa oportunidade, né? Então, não vou me alongar muito, Joana, até porque a hora já adianta, né? E acho que nós ainda temos aí a palavra do professor Campomar para ouvir, né? Mas a ideia é que a gente realmente visitasse esse insumo, né, da comunicação que tem sido feito por essas marcas que se dizem com propósito e com apoio às causas, para a gente verificar se trazia alguma coisa em comum, né? E até porque a gente via que em alguns momentos esse apoio à causa trazia também, despertava a atenção dos haters da marca, né? Viravam pontos de atrito e depois pontos de gestão de crise. Então, são consequências que a gente estava observando e a gente queria entender melhor por que essas comunicações eram capazes de gerar não só o lado positivo que a comunicação precisa gerar, mas também a atração desse lado negativo, né? Então, foi um primeiro estudo, né, mas que teve já sequência e que procura entender melhor essa variável propósito dentro da estratégia de marcas e dentro do que se faz hoje em comunicação. É isso. Que maravilha, Maria Fernanda Edmundo. Até me fez lembrar agora, Edmundo, coloquei o link aí do outro livro nosso, né? Gestão da Comunicação e a Responsabilidade Socioambiental. Que estávamos juntos. Eu sou apaixonadíssima, né, por essa área, eu sou mestre e doutora
na área de planejamento e gestão ambiental, meu foco de estudo foi marketing e responsabilidade social, dou aula nessa área também, e sou muito apaixonada por essa temática. O capítulo de vocês está incrível, cheio de link, gente, vocês clicam lá, já vai direto para o vídeo que eles estão sugerindo, né, a gente fez questão de incluir esses links aí exatamente para poder tangibilizar, né, mostrando aí até a nossa paixão por essa área. Muito obrigada, Edmundo, Maria Fernanda, sensacional, né? Vamos passar agora para o... Nós aqui agradecemos, Joana. Maravilha. Passar agora para o Carlos Camponês. Vamos lá, Carlos, contigo agora. Muito obrigado, cumprimentar a todos. Eu diria que eu e o Wilson Bueno estamos aqui numa situação perfeitamente privilegiada, na medida em que, em alguns aspectos, funcionamos como uma espécie de espelho, ele a abrir e eu a fechar. O contributo que nós trouxemos para o livro parte também, estou-me a referir, eu e a Susana Cavaco, da Universidade de Coimbra, e a Susana Cavaco, da Universidade do Porto, esta reflexão que trouxemos para aqui vem na linha de algumas discussões que eu tenho realizado, nomeadamente no âmbito do mestrado do jornalismo, de jornalismo e comunicação da Universidade de Coimbra. Por acaso, na sequência do convite que a Joana Bicalho fez para participação neste livro, eu devo dizer que, inicialmente, eu sempre me considerei um bocadinho como um erro de casting, na medida em que eu vejo estas coisas muito a partir do jornalismo e tenho uma visão algo crítica, também relativamente à comunicação, mas que é crítica no sentido da fusão dos papéis, não propriamente na existência dos papéis, que me parece absolutamente essencial, quer num caso, quer no outro, quer na assessoria, quer no jornalismo, no mundo contemporâneo. Acontece que, a este propósito, a Susana Cavaco foi convidada para a discussão deste tema no ano passado e, de facto, cruzámos algumas ideias e, nesse âmbito, ela deixou muito confortável ao aceitar também participar na redação deste texto, que procura, de alguma forma, discutir as proximidades e as distanciações existentes entre estes dois mundos, que é o jornalismo e, digamos, a assessoria e as relações públicas. Eu aqui não vou utilizar muito, não vou ser muito cuidadoso no rigor das expressões. Eu não vou apresentar claramente o texto, porque terão todos acesso a ele, apenas iria explicar um pouco, digamos, como é que o construímos e centrar-me apenas nas ideias fortes deste texto. Eu estou a dizer sempre nós, porque, como ficou claro, portanto, trata-se de um texto em conjunto comigo e com a Susana Cavaco. A Susana Cavaco, infelizmente, não pode estar connosco por problemas de saúde, mas espero que, numa das próximas oportunidades, possa ser ela, inclusivamente, a apresentar este conteúdo. Bem, eu diria que há duas ideias centrais que dominam, digamos, que organizaram o nosso pensamento. Primeiro, a primeira delas tem a ver com uma certa constatação de uma proximidade existente entre as relações públicas e o jornalismo. E quando nós dissemos que existe uma proximidade, esta ideia foi construída a partir da constatação de que, de facto, a construção destas duas profissões tiveram por base ambientes comuns.
tanto mais, no caso, os primeiros relações públicas, as figuras das relações públicas apresentadas como fundadoras da profissão, elas vêm, aliás, também do caso vêm do jornalismo. E isto, de alguma forma, poderá explicar, eventualmente, o facto de, do ponto de vista das carreiras profissionais, elas serem, de alguma forma, próximas em muitos países. Nós falamos no caso do Brasil, em Espanha, enfim, há vários países em que, de alguma forma, os jornalistas podem circular pela área das relações públicas e vice-versa, as relações públicas para a área do jornalismo, sem grandes problemas, digamos, normativos, institucionais, enfim. A outra dimensão de proximidade tem a ver com alguns debates que existiram, quer na profissão do jornalismo, quer no de relações públicas, relativamente à sua própria criação. Não é? O que é que deveria ser o profissional de jornalista, por um lado, o que é que deveria ser o profissional das relações públicas, por outro. Apesar de caminhos diferentes, de facto, é curioso como se trata de duas profissões, digamos, chamamos duas atividades que, para se constituírem como profissões, sentiram, a um determinado momento, a necessidade de se fecharem, não é? Fechar, isto é, criarem normas de acesso, saberes próprios, tudo isso, mas que na realidade nunca o conseguiram fazer. Portanto, quer as relações públicas, quer o jornalismo são considerados, enfim, sobretudo no âmbito da sociologia, como profissões abertas e em algumas definições não são sequer consideradas profissões no sentido estrito do termo, como nós o consideramos, por exemplo, os médicos, os advogados, os arquitetos, enfim, os engenheiros, por aí fora. Há uma outra área também de coincidência que tem a ver com os valores comuns. Aquilo que nós chamamos os valores comuns. E esses valores comuns são, sobretudo, de duas tipologias. Primeiro, tem a ver com o facto de dos valores, digamos, mais gerais, normativos da profissão e que, de alguma forma, têm a ver com a própria ideia do espaço público, não é? Do contributo que estas duas profissões têm para o espaço público, do ponto de vista da informação, de informar o público, de esclarecer o público, tudo isso. Depois, dentro dos valores comuns, também temos um conjunto de valores éticos, que nós poderíamos dizer comuns, não é? Meios justos e honestos, a transparência e a honestidade, a veracidade da informação e a objetividade, a confidencialidade, enfim. Há um conjunto de termos que se utilizam nos códigos éticos das relações públicas, da assessoria e do jornalismo, que são, eu diria, para já, depois irei esclarecer melhor isso, que são estranhamente comuns, não é? A segunda ideia que organizou a nossa apresentação foi também o conceito de, portanto, vimos a questão da proximidade, das relações públicas e do jornalismo, agora temos uma segunda ideia, que é a ideia de transparência. A questão que eu gostaria de começar por sublinhar é que, muito embora, digamos, existe um conjunto de estudos que sublinham a importância do valor ético da transparência na questão da comunicação contemporânea e, nomeadamente, no caso específico do jornalismo, gostaríamos de sublinhar que, de facto, este conceito é bem mais antigo do que, por vezes, alguma discussão mais contemporânea o deixa entender. De facto, se nós recuarmos
aos ideais do iluminismo e à história da emergência daquilo que nós hoje consideramos ser o espaço público, não é? Ter o espaço público como espaço de discussão, como espaço plural, etc., nós encontramos a ideia da transparência um pouco pressuposta nestes debates. A ideia da transparência é uma condição, inclusivamente, essencial para a ideia de escrutínio e de debate público. Não se consegue debater verdadeiramente as questões públicas quando não existe uma certa transparência. Aliás, nos nossos nomes de referência de todos da discussão do espaço público, Jürgen Habermas falava precisamente como a transparência como um dos valores normativos do espaço público burguês, independentemente da sua aplicabilidade ou não, mas de facto era uma condição central. Aliás, é em torno desta ideia de transparência que o próprio jornalismo foi construindo também conceitos simbólicos acerca da sua legitimidade social, como a ideia de quarto poder, a questão do cão de guarda, o Tribunal da Opinião Pública, que é uma expressão que eu gosto muito de citar, porque acho que é uma expressão particularmente feliz de Jeremiah Bentham, que teve essa expressão que eu acho que traduz bem a ideia iluminista da discussão pública. Aliás, esta ideia do Tribunal da Opinião Pública, ele atribuía aos média, nós hoje chamamos de média, ele pensava sobretudo na imprensa, não é? Essa função. Portanto, a imprensa teria a função de desempenhar o papel de Tribunal da Opinião Pública. Nós encontramos esta ideia também de esclarecimento, de transparência, de alguma forma, nas relações públicas. Aliás, a intervenção que a Joana Bicalho teve a oportunidade de fazer a propósito dos reptos lançados pelo Paulo Faustino, vão precisamente nessa linha, ou seja, as relações públicas como um discurso também que contribui para a compreensão do público sobre os temas comuns. As relações públicas e a assessoria como um elemento importante da deliberação, do esclarecimento, da formação da opinião pública. Diremos que este espaço de referência é também comum, de alguma forma, na ideia da transparência, associada também à assessoria. Dito isto, eu gostaria de desenvolver o que eu poderia denominar aqui algumas questões críticas em torno destas proximidades. Portanto, eu sublinhei a proximidade dos códigos éticos, mas, de facto, às vezes essa proximidade é uma proximidade nas palavras. Quando nós dizemos objetividade, quando nós dizemos confidencialidade, não é? Depois, estas palavras têm uma declinação própria nas diferentes profissões. E, muitas vezes, até declinações e sentidos, não é? Divergentes numa e noutra profissão. Para além disso, os objetivos da comunicação, do jornalismo e da assessoria, os objetivos não são comuns, não é? Não são comuns no sentido, nós podíamos dizer, bom, mas ambos têm um compromisso com a verdade. Tudo bem, mas a maneira como cada profissão apresenta essa verdade do ponto de vista social, do ponto de vista daquilo que eu costumo chamar por referência o pacto comunicacional
existente entre os assessores e o público e existente entre os jornalistas e o público não é o mesmo. Eu com isto não quero, às vezes, quando nós estamos a distinguir objetivos, por vezes, sobretudo no discurso socioprofissional, existe uma certa ideia de que há uns que são bons e outros que são os maus da fita, não é? E eu não quero entrar de todo nesse discurso, acho que costumo dizer com muita frequência que o pior que pode acontecer ao público é termos no mesmo lugar um mau assessor e um mau jornalista, não é? E perante esta situação estamos perante uma verdadeira catástrofe comunicacional. Mas, o que estamos a dizer é uma coisa bem diferente, é que cada um tem espaços próprios e tem funções próprias e também tem compromissos e responsabilidades que resultam desse tal pacto comunicacional com o público. Não vou desenvolver esta ideia do pacto comunicacional e eu costumo dizer que é uma espécie de contrato social que existe nas profissões, recuperando a ideia de Rousseau, com uma espécie de contrato social que existe entre as profissões e o público. Como todos nós sabemos, esse contrato social muitas vezes é um pouco fluido, mas de qualquer forma nós podemos identificá-lo em alguns aspectos importantes. Há também diferenças também nas práticas profissionais e essas práticas profissionais são muitas vezes inclusivamente adversariais, não é? O jornalismo quer escrutinar também as relações públicas. A questão é se é capaz de o fazer e muitas vezes se tem meio de o fazer. Muitas vezes o jornalismo e as relações públicas, quanto aos objetivos de informação, têm objetivos comuns, não é? Mas, sobretudo, em situações de conflito, em situações de comunicação de crise, aí é bem patente que os objetivos do jornalismo e das relações públicas divergem de uma forma clara. Existe também uma cultura profissional distinta, por exemplo, isso, no caso português, irei tocar isso mais adiante, e depois, obviamente, existem princípios normativos daqueles que nós temos expressos nos códigos e, sobretudo, na forma como eles se dizem de forma diferente, mas também do ponto de vista legal, no caso português, e é aqui que o caso português tem aqui alguma particularidade, do ponto de vista legal, não ser permitido a um jornalista ter funções de assessoria e das relações públicas. Este foi um princípio que, desde 1900, desde as leis que decorreram da normalização da imprensa depois da Revolução em Portugal, que iniciou o processo democrático em que nós estamos na atualidade, ou seja, a partir do 25 de Abril, as leis, quer o Estatuto de Jornalista, quer a Lei de Imprensa, quer os regulamentos da carteira profissional dos jornalistas, em Portugal, para exercer a profissão, é obrigatório ter uma carteira profissional e essa carteira profissional não pode ser detida por pessoas que exercem a profissão de assessoria, relações públicas, aconselhamento, enfim, tudo o que seja da área da comunicação está impedido. Aquilo que eu gostaria, no entanto, de sublinhar é que, não obstante, mesmo no caso português, em que existe, digamos, esta separação normativa, a tendência que nós temos vindo a assistir na comunicação, muitas vezes na comunicação e nos média, muitas vezes mais por questões económicas do que por questões verdadeiramente normativas
no sentido de consciência dos valores, tem sido de ir aproximando estas duas áreas e haver cada vez maior esbatimento das fronteiras, não é? E isto parece-me algo problemático e esclarecerei essa ideia mais à frente. De facto, isso acontece porque o poder dos serviços de assessoria das relações públicas é hoje cada vez maior. Há um texto muito interessante da Florence Aubenas e pelo Miguel Benassayag, um texto de dois colegas franceses, e a Florence Aubenas sublinhava muito bem que uma vez, ela enquanto jornalista, quis fazer uma pausa na profissão e fazer uma atividade, digamos, ligada às questões humanitárias e decidiu prestar algum serviço no âmbito da Unesco, salvo erro. E ela diz que, nesse contexto, se apercebeu da diferença, da grande diferença de meios que existem na área das relações públicas, da assessoria, relativamente ao jornalismo. Robert McChesney, por exemplo, no caso americano, mostra como é que essa divergência não é apenas em termos de meios, é também em termos de quantidade de profissionais. Analisando o caso dos Estados Unidos, o número de profissionais de assessores de relações públicas a diferença entre o número de profissionais é brutal entre esta área e a do jornalismo. Também esta situação acontece devido a uma crescente comercialização dos média e do jornalismo, onde aquela chamada parede mítica que divide a redação e as administrações dos jornais está cada vez mais a esbater. Os profissionais vão circulando, os profissionais das relações públicas e do jornalismo vão cada vez mais circulando entre estas áreas, e mesmo do ponto de vista dos géneros, a publi-reportagem, o advertorial, o brand jornalismo, o infoentretenimento, nós esquecemos muito deste conceito, são todas elas expressões que de alguma forma mostram como estas áreas se vão cada vez mais juntando. Bem, aqui voltamos e para concluir. Esta tendência parece-me bastante problemática. E parece-me tanto mais problemática quando hoje nós vivemos num contexto de novas tecnologias, onde, de alguma forma, as novas tecnologias democratizaram, de alguma forma, o acesso ao espaço público e também as tecnologias também criaram, estranhamente, não é? Aquilo que um colega nosso da filosofia em Portugal, da Universidade Nova de Lisboa, o Diogo Pires Aurélio, denominou uma crise generalizada das mediações, não é? Curiosamente, num contexto em que todos comunicamos, é precisamente nesse contexto em que há uma crise das mediações. Esta ideia de crise não nos remete para uma ideia de fim do mundo, remete-nos sim para uma ideia de mudança. E esta ideia de crise está muito bem patente na proliferação que nós hoje temos com o conceito de literacias. Hoje em dia já temos as literacias dos média, as literacias para a saúde, as literacias, enfim, uma centena de literacias que de alguma forma, não é, vêm colocar uma certa ideia de crise de mediação, uma vez que no passado, enfim, muito desse conhecimento era tratado pela própria sociedade. A questão que nós gostaríamos de chamar a atenção é que esta crise é suscitada por uma nova forma de retomar o conceito de transparência, que nós começamos por sublinhar no início, e essa ideia de transparência, digamos,
se até aqui, de alguma forma, os média utilizavam esta ideia de transparência para os outros, neste momento em que da era digital, da participação do público nas redes sociais, esta ideia de transparência passou também a incluir, não é? Não só os média, como os próprios assessores e as relações públicas. Diria, de alguma forma, que tudo se passa como, finalmente, o público quisesse assumir o lugar daquele espaço crítico que nós frequentemente levantamos, que é quando nos interrogamos, mas afinal, se os médias se consideram como o quarto poder, então quem é o quinto poder? Quem é que vigia o vigilante? Quem guarda o cão de guarda? Portanto, diríamos que o público, agora com estes novos meios, começa a querer também interrogar os média, as relações públicas, exigindo uma transparência para ele próprio exercer esse poder de vigilância e não deixar esse poder apenas às relações públicas, à assessoria e aos médias. É evidente que eu tenho algumas dúvidas sobre este ideal, as fake news, as bolhas de informação, o pensamento de rebanho, enfim, levam-nos, de facto, a duvidar desta ideia, pelo menos para já. Mas, de facto, esta ideia de transparência não pode deixar de ser tida em conta. Se até aqui, e acho que continuamente, ainda hoje, não se pode questionar, do ponto de vista normativo, as questões da legitimidade, da assessoria e das relações públicas, acho que a transparência, e contra uma certa corrente mais recente, ou sobretudo do final do século XX até esta parte, a transparência começa a exigir, de facto, que os próprios profissionais das relações públicas e do jornalismo tenham cada vez mais cuidado com, digamos, o esbatimento das fronteiras existentes entre estas duas áreas, não é? De facto, a credibilidade quer para uns, quer para outros, são questões essenciais para ter acesso ao público, e essa junção, não é? A meu ver, e a perspectiva que nós partilhamos no texto é precisamente essa, a junção destas duas fronteiras poderá claramente prejudicar as duas profissões. Eu peço desculpa se me alonguei, eu pensei fazer uma coisinha aqui de 2 páginas, mas se assim foi, peço desculpa. Carlos, parabéns, né? Super colocação, importante, né? Coisas a serem refletidas. Gente, então é isso, o livro está para download, né? Todo mundo sabe localizar, vale muito a pena ler, e o livro está bastante recheado de coisas muito importantes. Ok, Andréia, parabéns aqui aos autores, então, muito obrigada a todo mundo, um beijo, bom final de semana. Apenas... Pois não. Para não permitir que a Joana Vicalho tenha a última palavra, apenas a dizer uma coisa. Eu tive a honra de acompanhar a produção deste livro. Este livro é o resultado da tenacidade, da persistência, da resiliência da Joana Vicalho, e, portanto, eu acho que todos os autores aqui presentes e, portanto, o público vai ter acesso também a este trabalho, lhe devem isso, e por isso também lhe dou os parabéns de uma forma particular. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada mesmo. Você é uma das pessoas que me tratou muito bem em Portugal, todas as vezes que eu fui, né? Fui muito bem recebida em Coimbra por você e por todos os colegas que aqui estão, né? Muito obrigada por fazerem parte. Vamos fazer o livro agora virar objeto de estudo, né? E criar aí o debate, que é o mais importante. Um beijo, gente. Excelente final.
Até mais. Bom final de semana para todos. Beijão. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada mesmo.